Lei de Diretrizes Orçamentárias do município é aprovada em primeiro turno na Câmara de Mossoró. O cenário político está no ar. Me ajuda. Começando o nosso programa, quarta-feira, hoje teve sessão polêmica lá na Câmara de Mossoró e a gente vai conversar sobre o assunto com a nossa convidada de hoje. Participe do programa com a vereadora Marleide Cunha através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. A gente vai falar também sobre eleições, vamos falar sobre a federação que foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral entre o PV, PCdoB e o PT. E vamos falar também sobre economia. Aqui vamos trazer reportagem para você. Manda sua mensagem, fala sobre qualquer assunto que envolva política e apresente o programa de hoje junto comigo. Manda sua colaboração. Vonulf Prachedes continua entregue a cuidados médicos e a gente continua aqui apresentando para você o programa de hoje. Lembrando que ontem a gente trouxe o líder da bancada governista, Genilson Alves. E hoje a gente traz a vereadora que compõe a bancada da oposição, Marleide Cunha, para completar esse assunto, essa conversa sobre a LDO que estamos tendo essa semana, já que hoje foi foi a primeira votação, uma das matérias mais importantes que tramitam na casa durante o ano. Então, vamos dar uma olhadinha, porque hoje aconteceu a primeira votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Câmara Municipal. A sessão foi acompanhada por representantes de ONGs da cidade. Cartazes e mobilização marcaram a sessão desta quarta-feira na Câmara Municipal de Mossoró. O assunto foi relacionado à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e às emendas impositivas destinadas às ONGs da cidade. É uma mobilização, em torno para respeito com as instituições, as ONGs de Mossoró, porque veio uma proposta do Poder Executivo, do qual existe no artigo 30 da LDO, que está prestes a ser aprovada para o ano de 2023, que essas instituições, as ONGs, não possam receber as emendas impositivas dos vereadores. Nós apresentamos um projeto em nossa autoria para derrubar essa norma. As entidades estão participando hoje aqui na Câmara dessa movimentação e dessa pressão política para que a gente consiga derrubar e consiga garantir apoio do poder público a essas instituições. ONGs como a APAI, a Associação de Surdos de Mossoró e Região, entre outras, estiveram presentes na mobilização. O vereador Pablo Aires ainda explicou o porquê do não repasse das emendas às instituições. A prefeitura alega que esse recurso deve ficar na própria prefeitura. Então, ela limita que os vereadores só possam encaminhar para a própria prefeitura. É uma coisa que não tem parâmetro, né? Porque você imagine só um deputado federal não poder mandar emenda para o seu estado, porque só pode mandar para o próprio governo federal. Não existe parâmetro disso no Brasil. Olha, depois de muita discussão e interrupção da sessão, o projeto da LDO foi aprovado na primeira votação por 12-10. Prevaleceu a decisão da Comissão de Orçamento e Finanças da Casa, que apresentou o parecer pela aprovação do projeto com 3 emendas. Uma das emendas, da vereadora Marleide Cunha, prevê na LDO a implementação e fortalecimento de cursinhos populares e ou comunitários pré-ENEM. Outra, do vereador Pablo Aires, estabelece o mínimo de 5% das emendas individuais ao orçamento para combate à fome e à desigualdade social. A terceira emenda, de autoria da bancada governista, apresentada pelo vereador Genilson Alves, reserva até 30% do valor das emendas impositivas para organizações sociais. As bancadas de oposição e de independência votaram contra o projeto da LDO. A votação em segundo turno da LDO está agendada para 7 de junho e o encerramento, com validação para a redação final, para o dia 14 de junho. Tentei fazer um resumão aqui do que aconteceu, mas a sessão foi bem longa. A votação, no fim de tudo, aconteceu 3 da tarde. Veja só, a sessão que começa por volta de 9 horas da manhã. Quem vai explicar melhor é a vereadora Marleide Cunha, que estava lá, teve emenda aprovada e votou contra o projeto da LDO. Vamos começar pela votação realmente. Por quê? Qual a explicação da oposição, vereadora, para esse voto contra a LDO? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite aos telespectadores.
já sentindo falta aqui de Vonúvio. Pois é. Torcemos pelas melhoras de Vonúvio. Bom, primeiro é preciso dizer que realmente hoje a população esteve presente na Câmara Municipal, houve muito protesto, houve muita indignação e isso é a democracia. Por quê? Porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Mossoró se tornou mais a diretriz do autoritarismo do prefeito Alisson Bezerra. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, o artigo 30, parágrafo 7º da LDO, veio impedindo que os vereadores pudessem usar suas emendas impositivas para destinar a instituições, organizações da sociedade civil. Então, organizações da causa animal, por exemplo, organizações de defesa do direito da pessoa com deficiência, da comunidade surda, que tratam de pessoas com autismo, da APAE, e uma série de instituições estavam completamente prejudicadas neste parágrafo 7º da LDO. Porque o prefeito mandou dizendo que as emendas impositivas, que é prerrogativa dos vereadores e vereadoras, deveriam ser destinadas apenas a áreas da prefeitura: saúde, educação e assistência social. Bom, a questão é que das emendas impositivas, a lei já determina que 50% desse valor é para a saúde. Tudo bem. O grande problema é que o prefeito se achou no direito de interferir nas emendas que é de ordem impositiva, prerrogativa dos vereadores e das vereadoras, que são emendas que poderiam ser destinadas para todas essas instituições. Todas as instituições que prestam serviço à população, um serviço que o poder público não chega, que o poder público já é ausente. E aí tem a necessidade dessas organizações não governamentais e instituições que vão atender a população naquelas necessidades que ficam devendo pelo poder público, não é? Então, isso era um ponto crucial da LDO. Nós queríamos suprimir esse parágrafo 7º, porque suprimindo o parágrafo ficava como foi no ano passado e como é no Brasil inteiro e em todos os estados brasileiros. As emendas impositivas, elas são de prerrogativas dos vereadores, 50% é destinado para a saúde e os outros 50% o vereador determina para onde ele vai. Isso não significa que não possa se determinar para a prefeitura, para a assistência social, para a cultura, para a unidade básica de saúde, porque o ano passado até já foi feito isso. A grande questão é o autoritarismo e invadir a prerrogativa que é do vereador. Infelizmente, o conflito é porque nós tentamos negociar e nós estamos numa situação triste de subserviência total da bancada da situação, que eles votam contra o direito deles mesmos. Isso é muito grave, porque a gente abre espaço para que no próximo ano a gente novamente esteja na luta para que as instituições que tenham os direitos aos recursos públicos e possam atender a população. Esse foi um grande conflito. E tem outro, Carol, eu não sei se eu digo agora ou se o tempo está acabando. Fique à vontade. Bom, então é o seguinte, nessa questão do parágrafo 7, ela inviabilizava, impedia a destinação para as organizações e também interferia na prerrogativa do vereador. Nós não conseguimos suprimir. O vereador Genilson Alves, líder da bancada, protocolou uma emenda neste mesmo artigo.
E aí ele determinava nesta emenda que o parágrafo 7º, o município passava a ter 70% das emendas. E os outros 30%, eles dizem que ficaria livre. A grande questão é que não resolvia o problema, porque o Poder Executivo continuava interferindo numa coisa que não é de sua competência, que é nas emendas impositivas. Então, a bancada da situação vai dizer que destinou 30% para as instituições e todas as outras áreas. Isso não é verdade. É um discurso falso. Não destinou 30%, tirou 20%. A realidade é essa, porque nós tínhamos 50% das emendas impositivas para destinar para todas as áreas, cultura, esporte, instituições da causa animal, universidade, instituição dos surdos, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. Era da liberdade do vereador, da vereadora, destinar essas emendas. Isso não foi aprovado. Ficou aprovado esta emenda do vereador Genilson Alves. Ela é inconstitucional e, por ser inconstitucional, nós votamos contra o projeto da LDO, porque ela tem várias aberrações e tem autoritarismos, que eu reafirmo isso, é um absurdo o prefeito querer determinar o que a gente vai fazer, além de pedir um crédito suplementar que dá a ele a liberdade de utilizar quanto quiser do orçamento. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esta parte, vamos fazer um intervalo, já já a gente volta.